This is Hussein, the brain of Fantasy Couch, and you're listening to the Fantasy Futebolista podcast. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje nós vamos trazer o recap da segunda semana da pré-temporada, aquilo que eu vi de bom, aquilo que eu não vi de tão bom assim, relevando, claro, sempre pro nosso Fantasy Futebol, aquilo que notícias que são relevantes, jogadores que trouxeram alguma novidade para nós no nosso mundo do Fantasy Futebol, e também vamos falar dos quarterbacks. Vou trazer aqui o meu top 10 quarterbacks nessa draft season e também os melhores sleepers, aqueles jogadores que podem cair no seu colo aí, principalmente se você utiliza daquela estratégia 0 RB. Mas antes, vamos falar um pouquinho de algumas notícias que são relevantes, que são importantes da gente comentar aqui antes de começar a falar sobre essa segunda semana de jogos da pré-temporada. Uma delas, Teddy Bridgewater foi nomeado o quarterback titular do Denver Broncos. Então, para quem até teve um hype na semana passada com o Drew Lock, nessa semana já deu uma esfriada. Teddy Bridgewater vai começar jogando e, particularmente, eu acho essa notícia muito boa, porque eu prefiro Teddy Bridgewater como o meu quarterback, falando em fantasy, falando nos nomes do ataque desse time, como Noah Fant, como Jerry Jeudy, como Courtland Sutton, como o próprio jogo corrido. Eu acho que o jogo, o Teddy Bridgewater não vai ser um cara especial por fantasy, mas os jogadores em volta dele podem ser sim. Outra notícia, Sonny Michel foi trocado do Los Angeles Patriots, do New England Patriots para o Los Angeles Rams. Ele chega por uma escolha de quinta e sexta rodada, tem uma cláusula ali que pode se transformar uma delas, não sei qual delas, em quarta rodada, então não é um preço baixo, mas também não é um preço assim tão alto para a equipe de Los Angeles que o Sonny Michel chega para ser o running back 2. Se você ficou com medo dessa notícia, de primeiro momento, é claro, todo mundo fica com medo dessa notícia em função do nosso querido Darren Henderson, que não tá 100%, mas que o que eu acredito aqui é que a comissão não encontrou, assim, não se sentiu à vontade de ter o Xavier Jones e também o Jake Funk como seus running backs de reserva, seus backups running backs. Então chega o Sonny Michel, que teve uma carreira no college muito melhor do que a carreira na NFL, não conseguiu brilhar, não conseguiu aparecer mesmo sendo uma escolha de primeira rodada, então agora vai tentar aí uma segunda chance como o backup lá do Darrell Henderson. Não precisem ficar com medo dessa situação por enquanto do Darrell Henderson. Eu espero que, assim, fico com medo, não mais. Mas no início, logo que eu vi a notícia, eu fiquei. Mas o Darrell Henderson é o running back número 1. Sonny Michel chega para ser o número 2. Pode se transformar em número 1 se ele trazer aquele futebol dele do college. Mas por enquanto ele entra naquela possibilidade de sleeper pro nosso fantasy football, algo que pra mim ele não era até então. E uma notícia bem chata, bem complicada pro mundo do fantasy. Eu sei que vários drafts já ocorreram, times que apostaram em ligas Dynasty nesse cara. Eu sou um cara que em 2 ligas Dynasty eu tenho ele, eu jogo 4 ligas Dynasty, na metade delas eu tenho o Travis Etienne, e ele vai ficar fora da temporada. Ele teve uma lesão de Liz Frank no pé, é uma lesão bem enjoada ali, ainda mais para a posição de running back. Não é tão complicada como a do Cam Akers, tá? De recuperação para um running back, que ele rompeu o tendão de Aquiles, mas é uma lesão complicada, é uma lesão que vai atrapalhar esse início de carreira, até porque a gente esperava muito dele. Qual que é o impacto disso no fantasy? James Robinson, ele automaticamente vai cair lá na prateleira onde estava o Travis Etienne, e vamos esperar ver se não chega mais ninguém para essa equipe. Eu acredito que deva começar com James Robinson e com o Carlos Hyde, tendo alguma oportunidade, mas mais como um backup. E a gente tem que ver o que o Urban Meyer acha, se realmente o Travis Etienne chegou para fazer essa dupla com o Trevor Lawrence e tal, essa química entre os dois, ou se realmente se o Urban Meyer não tem confiança no James Robinson e daqui a pouco pode ir atrás de alguém como free agent. Eu acredito que vai ser o James Robinson mesmo, nada a
ele não deve acrescentar nenhum outro nome, um Todd Gurley da vida, algo assim. Não duvido, mas eu acho que nesse momento não é o momento pro Urban Meyer fazer esse movimento. E falando agora do recap, hoje o assunto principal vai ser quarterbacks, então trago aqui nesse início de programa, nesse episódio, a questão da pré-temporada, segunda semana. Mas antes, lembrar vocês de seguir a página lá no Instagram, @fantasyfutebolista. Segue também no Twitter, _futebolista. Procura por Fantasy Futebolista lá no Facebook, você vai achar a página lá também. Lembrando que a gente sempre interage lá pelo Instagram, então tem a caixinha de perguntas agora nessa draft season aberta. Todos os dias eu estou respondendo por lá. Tem muito conteúdo. Trouxe as prateleiras lá para chamar atenção, para levar vocês ao nosso site, fantasyfutebolista.webnode.com, onde eu atualizo semanalmente os rankings. Então, atualizei sábado agora, passado. Devo atualizar novamente na segunda-feira que vem. Então, segunda, terça-feira que vem, depois de repente depois do último jogo da pré-temporada. E aí a gente tem praticamente fechado o nosso ranking aí de draft season. Depois, dentro da temporada, eu também vou ajustando ele para você poder escolher, será que eu jogo com fulano, será que eu jogo com outro cara? Então eu vou ajustando isso durante a temporada, até também para saber o valor de cada jogador para a Liga Dynasty, que é bem importante. Então acesse sempre que quiser, acesse o nosso site também, tem o link lá na bio do Instagram. E assine o nosso podcast aí no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer ou nas outras 8 plataformas que o nosso podcast, o Fantasy Futebolista, hoje está aí atuando, vamos dizer assim. Certinho? Vamos então seguir aqui e falar do recap da segunda semana. Menos coisas vistas assim que chamaram a mais atenção do que na primeira rodada, mas foi mais uma rodada um pouco mais realista, vamos dizer assim. Alguns nomes que ficaram dúvidas apareceram, outros nomes que parecia que podiam ter uma chance desapareceram, nem ouviu falar nessa semana. Essa é a pré-temporada da NFL, vale pouquíssimo, vale mais pra gente aprender como os times devem jogar, e se um ou outro jogador aí que se destaque muito podem aparecer, como é o caso de um wide receiver lá do Saints, mas eu já chego lá porque antes eu quero falar dos quarterbacks. Primeiro, o Zach Wilson. Só um detalhezinho antes de falar aqui, eu quero comentar sobre o Mac Jones. Ele teve uma partida excelente contra os Eagles, um atropelo, já falei na segunda-feira, né? Nem deu, parou, 35-0 foi só o resultado final. Nem um pontinho os Eagles fizeram. É incrível isso aí, incrível. Mas tudo bem. O Mac Jones foi bem, novamente, e com certeza o Bill Belichick deve estar com uma pulga atrás da orelha. Se o Cam Newton começar, ele vai ter, assim, a batata dele vai assar muito rápido nessa temporada, porque o Mac Jones, ele se mostrou um quarterback interessante, um quarterback que pode vir a se tornar um bom quarterback na NFL no futuro. Mas falando aqui de Zach Wilson, lembra na semana passada que eu falei que o Zach Wilson, muita gente criticou o Zach Wilson, babá, pronto, ele deu a resposta nesse jogo aí. Eu não consigo entender o que foi visto sobre o Zach Wilson de tão ruim assim. Ele trabalhou com passes curtos, ele não sei o que. Cara, deixa o cara ter tempo. Ele deu alguns passes nessa semana, assim, primorosos. Ele com certeza subiu na minha... eu já considerava ele um bom quarterback, mas ele com certeza deve subir nos meus rankings aqui quando eu atualizá-los. Estou de olho nele em ligas redraft, pra ter ele no time, principalmente se eu conseguir fazer um stack com o Corey Davis, que é um outro nome que eu vou chamar a atenção. Nossa, caiu um raio agora aqui, eu espero que não caia que não caia a luz, senão nós estamos lascados, vamos perder o podcast. Outro nome que também chama atenção, que na semana passada eu critiquei, nessa semana irei elogiar. Tua Tagovailoa, ele mostrou muito mais nessa semana do que na semana passada. Olhem os tapes, olhem semana passada e olhem essa semana. Você não vai ver, não vai achar que eu tô maluco. O Tua foi muito melhor, foi muito mais consistente. Foi um quarterback que parece realmente que pode dar o passo à frente nessa temporada. Pode realmente se tornar um quarterback na NFL. E vai ter a chance dele, o time foi montado para ele tem mais armas. E só depende dele agora. Eu gostei do que eu vi nessa segunda semana. Então aquela desconfiança que eu criei na semana passada eu já consegui deixar ela passar. E um outro cara que provavelmente cravou a sua titularidade. Caramba, esse deve ter ido pro áudio. Caramba, um temporalzão aqui em Caxias do Sul. James Winston, ele se mostrou muito melhor do que o Taysom Hill. Assim, muito melhor, anos-luz na frente, aquilo que a gente já tinha falado. O Taysom Hill,
ele é o canivete suíço, mas ele não é o quarterback que é o Jameis Winston. Longe disso. Então, deixa eu pegar minha cachorra no colo, porque ela morre de medo de raios. E ela está se tremendo aqui. Ai, ai. Vamos seguir com o podcast aqui. Raio é cachorra tremendo. E Jameis Winston. Jameis Winston, ele, claro, é um jogo de pré-temporada. Ainda tem muito que acontecer. A gente tem que ver ele sob pressão, se ele vai se tornar aquele Jameis Winston que erra demais durante o jogo, ou se realmente ele vai dar um passo a mais, tendo aprendido com o Drew Brees, jogando num time com o Sean Payton, que preza muito mais essa situação do quarterback que o próprio Bruce Arians. O Bruce Arians, ele quer que o jogo flua, então ele deixa essa liberdade para os quarterbacks muito mais do que o Sean Payton deixava com o Drew Brees. Então, o Jameis Winston deve ser o titular, e isso pra mim, pro Fantasy, eu acredito que seja a melhor saída pro time do New Orleans Saints, porque com o Taysom Hill, apenas ele é o beneficiado, ao meu ver. Eu acho que o time em volta dele não é tão beneficiado como vai ser com o Jameis Winston. Passando pros running backs, a gente teve... Caramba, cara, vai cair essa merda de luz. Desculpe o palavrão, agora eu tô meio... Vai ficar tudo na gravação, tá? Eu não vou ficar editando nem nada disso aí. Seguindo running backs, Rhamondre Stevenson foi um raio nessa semana mais uma vez, estrondoso. O temporal Rhamondre Stevenson está aí. Criamos até um apelido agora, né, pra ele. O Furacão Stevenson chegando aí na NFL. Claro, a gente tem o Damien Harris, que eu comentei na semana passada, que é um running back que deve ser tratado como um workhorse nessa equipe, mas que o Rhamondre Stevenson cravou ele como backup. Agora com a saída do Sonny Michel, mais ainda, foram 2 semanas impactantes, e isso para fantasy, para quem roda aí 0 RB, Elite RB, é ótimo, porque tem mais uma opção aí de fundo de draft. Um cara que na semana passada muita gente se apavorou, e que nessa semana parece que foi um recado até do próprio Miami Dolphins para essa galera que, cara, Myles Gaskin não vai ser titular, o titular é o Malcolm Brown. Não, calma aí, que o Myles Gaskin jogou muito bem, mostrou que ele sim está preparado. Eu não via ele como um running back de NFL, assistindo ele em Washington no college. Ele era um cara muito rápido, muito veloz, assim, só que ele era muito magrinho pra NFL. Ele ganhou massa, hoje ele tem um porte de running back, e eu acho que ele é uma outra daquelas opções assim interessantes naquele meio de draft onde tudo parece ficar complicado. Um outro jogador aqui que eu queria destacar na posição de running back, mas bem mais profundo, vamos dizer assim, é o Kylin Hill, do Green Bay Packers. Ele vem fazendo uma boa pré-temporada, ele vem recebendo algumas oportunidades. Claro, a gente tem Aaron Jones titular, a gente tem A.J. Dillon, mas o Kylin Hill é um cara que vem se destacando bem, e que, se daqui a pouco, por algum motivo aí, surge uma oportunidadezinha para ele, quem sabe numa questão mais de jogo aéreo, de repente, entrando de vez em quando, pode surgir uma oportunidade aí pro Kylin Hill. Gostei bastante dele, era um nome que me chamou pouca atenção na época de draft, mas que era um dos nomes que eu estava de olho para ver onde é que ele ia sair. Acabou caindo no Green Bay Packers, não gostei, enfim, mas ele vem se mostrando um running back interessante para a NFL. Passando agora para os wide receivers, um cara que eu tenho que reforçar essa situação aqui. Muita gente está começando a ouvir agora, que está mais perto da temporada, ouvir para se preparar para os drafts. Um nome para final de draft: Jakobi Meyers, wide receiver do New England Patriots. Ele é o número 1, apesar da chegada do Nelson Agholor, do Kendrick Bourne. O Jakobi Meyers é um cara que tá pronto, ele consegue uma separação, ele assim, eu vejo ele como o número 1 nesse ano no ataque dos Patriots. O Nelson Agholor, eu conheço muito bem o passado do Drop Agholor. Claro, isso também provavelmente pode me dar um pouquinho de receio quanto a ele. Gostei dele no ano passado, inclusive em waivers eu fui atrás dele no ano passado, onde eu pude, e não é isso que vai fazer eu deixar de gostar ou não gostar de um cara no Fantasy. Mas o Jakobi Meyers não me mostrou nada de errado no jogo dele até agora. Então, principalmente em PPR, eu acho ele um cara bem interessante. Outro cara que vem se consolidando como um bom wide receiver, e onde eu tô conseguindo pegar, eu tô pegando, é o Corey Davis.
o ADP dele nas plataformas tá bem baixo, então a galera vai pelo ADP, vai vendo os jogadores, e ele vai passando, quando vê, aparenta, na verdade, ser um reach no Corey Davis, mas aí, olhando, eu utilizo meus rankings pra fazer o meu draft, claro, né? Eu não tenho tudo de cabeça o tempo inteiro, então eu sempre dou uma conferida, porque quando eu tô fazendo o ranking, eu tô analisando os jogadores, caso a caso, eu tô analisando as notícias, eu tô mais concentrado do que quando eu tô fazendo um draft no meio do dia, por exemplo. Eu vou fazer uma escolha, eu não tenho tempo pra parar e ficar... Todo mundo aqui trabalha, todo mundo tem suas coisas, enfim, não se consegue viver do fantasy no Brasil. Então, independente se você só é jogador. Só se você é rico e não tem que fazer nada e ficar jogando fantasy o dia inteiro. Mas assim, quem não tem que ir lá pesquisar, ter uma plataforma onde consiga analisar. Uma galera até já me pediu para fazer aplicativo, mas assim, eu não tenho conhecimento nenhum de aplicativo. Tenho conhecimento de programação de computador, mas de aplicativo não. E provavelmente eu teria que pagar alguém, e enquanto a página não me der dinheiro, eu vou ter uma coisa para mim mesmo. O que eu receber da página, eu vou investir na página. Criar um registro para o site, melhorar de repente um site, posteriormente de repente fazer um aplicativo, mas tudo quando começar a receber algo pela página. Não, além do meu tempo, não pretendo colocar mais nada de investimento, vamos dizer assim, porque, enfim, é coisa minha. Voltando, Corey Davis, ótima posição de draft atual. Ele é o número 1 dessa equipe, tem uma sintonia sensacional com o Zach Wilson e eles vêm sendo destaque, ambos os jogadores nessa pré-temporada. Um nome que eu gostei, que é bem desconhecido inclusive, mas que eu gostei dele em campo, foi o Malik Taylor do Green Bay Packers. Eu acho que ele pode ser assim um deep sleeper para Liga Dynasty. Não espero muita coisa lá nesse ataque. A gente teve inclusive uma lesão do... Caramba, eu elogiei ele pra um monte de semana passada. Ele não jogou ano passado. Caramba, agora me deu um branco aqui. Bay Packers wide receivers, que jogava nos Colts. Devin Funchess, ele se lesionou, tá fora da temporada, então se destacou bem na primeira semana, é um azar, e isso pode ser que possa ter uma chance pro Malik Taylor, mas acho difícil. Mesmo assim é um nome que eu gostei de trazer para vocês aqui, porque eu gostei do que eu vi dele em campo pelos Packers. Outro nome que vem correndo pelas beiradas aí também, é um jogador deep para a Liga Dynasty, é o Trent Sherfield. Na semana passada eu não elogiei tanto, porque ele teve aquele touchdown de 80 jardas, mas nessa semana eu gostei novamente de ver ele em campo, e esse ataque dos 49ers, mesmo tendo Brandon Ayuk, mesmo tendo Deebo Samuel, não tem tantas opções, então quem sabe ele consegue uma vaguinha como um wide receiver 3 da equipe, enfim, a equipe já tentou diversos wide receivers e não conseguiu. Quem sabe o Trent Sherfield seja uma posição, um cara aí, assim, que possa virar um waiver durante a temporada. E o nome que realmente é o destaque dessa off-season, junto com o Ramondre Stevenson, eu diria, é o Marcus Callaway, do New Orleans Saints. Ele vem jogando o fino, ele vem aproveitando esse gap deixado pelo Michael Thomas, e que o Michael Thomas vai deixar no início da temporada. Ele é um jogador que vem se destacando. A gente tem que ver na temporada regular se ele vai continuar se destacando. Ele ainda não teve destaque na liga, e quem sabe aí é uma oportunidade mais uma vez para ele mostrar o seu futebol americano e virar um nome pro fantasy. Ele vem crescendo demais no ADP. Tem gente dando reach já nele, tá? Já vou denunciar aqui. Tem gente pegando ele mais alto do que deveria. Pré-temporada é pré-temporada, tomar cuidado. Acho válido, mas acho válido no seu valor. Por exemplo, assim, eu não vou pegar ele antes de um Robbie Anderson, por exemplo, do Carolina Panthers. Não tem condições. Não é por aí também, tá? Tem gente fazendo isso aí, pegando antes jogadores do nível do Robbie Anderson, por exemplo. Eu acho errado. Pra fechar, tight ends que se destacaram nessa semana. Hoje eu tô legal, eu tô trazendo só coisa boa aqui. Não tô trazendo coisas ruins, só coisa light pra terminar bem a semana. Tight ends, Tyler Kroft, do New York Jets. Ele já vinha se falando nele na off-season, ele que veio do Buffalo Bills.
ele deve ser o tight end número 1 e ele mostrou um pouquinho daquilo que ele pode trazer para esse ataque dos Jets. Acho que vai ser um ataque muito melhor do que a gente viu nos últimos anos. E o Tyler Kroft pode ser aí uma opção para waivers, para aquela galera que usa streaming de tight ends. Pode ser aí que Tyler Kroft seja então o tight end dos Jets que se destaque, porque os últimos, complicado. Outro nome que vem se destacando nessa pré-temporada nos 2 jogos é o Jesse James do Chicago Bears, ex-Detroit Lions, ex-Pittsburgh Steelers. Ele vem jogando bem, eu tô gostando, só que o problema é que o time dele, né, o Chicago Bears, tem o Cole Kmet, tem o Jimmy Graham ainda, agora tem o Jesse James. É mais por informação, porque eu acho que ele não vai ser relevante, mas informação, o cara jogou 2 jogos bem. Eu ia dizer que pediu música, mas não pediu música, foi só 2. Se jogar o terceiro, pede música aí no programa de domingo à noite, naquele canal da TV aberta. E pra fechar aqui, quem não me patrocina não fala o nome aqui. Quem não é parceiro do site não fala o nome de ninguém. Então, segue o baile. Seguindo aqui, Mike Gesicki. É outro cara que vem se destacando, se destacou Eu gostei dele na primeira semana, apesar de não ter gostado do Tua. Nessa semana ele, mais uma vez, dá pra ver que tem uma sintonia entre os dois. E ele me traz um pouco mais de confiança do que eu tava com ele antes da temporada. Eu acho que ele pode ser um nome aí ótimo perto ali do top 10. Pode ter um destaque algumas semanas, não em todas. Mas, assim, pra te terminar dentro do top 5 da posição é fácil. Então, quem sabe aí, o teto dele não seja isso aí. E um outro cara que também foi destaque é o Pat Freiermuth, do Pittsburgh Steelers. Eu não duvidaria nada dele terminar a temporada como titular. Se o Eric Ebron jogar como jogou no ano passado, essa vaga pode ser dele a final da temporada. Então vamos observar a situação. Quem quiser tentar aí, quem joga com streaming tight end, eu acho uma boa opção para o seu segundo tight end da equipe. Quando se fala em streaming, eu sou um cara que às vezes saio do draft com 2 jogadores, ou depende de quem. Depende muito do draft, né? Se eu vejo que a galera já mais ou menos tem os seus tight ends definidos, eu deixo nos waivers e vou pegar depois. Mas se eu tô fazendo streaming e eu não gosto muito do meu nome, eu quero ter 2 opções. Então um Gerald Everett e um Pat Freiermuth, um Adam Troutman, que agora tá tratando uma lesão, mas é uma opção. Enfim, jogadores nesse nível e ter um cara, o próprio Eric Ebron e o Pat Freiermuth não seria de todo ruim aí para você sair do draft. O assunto agora é quarterback, mas antes disso eu gostaria de trazer aqui para vocês um recadinho da Fanática Sport Nation, nosso parceiro. Se você não conhece a Fanática, ela é uma marca colaborativa que investe em parcerias para desenvolver produtos originais e focados no universo esportivo. São produtos com artes autênticas, exclusivas e únicas para os apaixonados por futebol americano e outros esportes americanos. São no mínimo é feio, né? No mínimo 2 lançamentos todo mês, entregas em todo o Brasil. Acesse www.fanaticasnation.com.br, acesse também o Instagram @fanaticasport sem o S, Nation, e utilize o cupom FANTASYFUTEBOLISTA para ganhar 5% de desconto em qualquer compra do site. Eu vou destacar para vocês aqui uma camiseta, um dos últimos lançamentos da Fanática, que é a camiseta Patriotas da Nova Inglaterra. É uma camiseta muito bonita, muito bem feita, a arte dela é sensacional, faz alusão, claro, aos Patriots, né? E ela foi inspirada na Guerra Revolucionária Americana. A ilustração se baseia nos patriotas que lutaram na Batalha de Independência das 13 Colônias contra o Império Britânico no século... Agora me pegou, no século XVIII deve ser. O nome patriota foi idealizado pela população local para o nome do time de Boston. Em 1971, depois da mudança para o novo estádio em Foxborough, o time mudou o nome para New England. Então, essa é a camiseta, confere lá no site fanaticasnation.com.br, utilize o código FANTASYFUTEBOLISTA e ganhe 5% de desconto. Vamos agora falar sobre os quarterbacks. Quem está dentro do meu top 10 quarterback agora nessa draft season? A começar pelo número 1, o cara Patrick Mahomes, do Kansas City Chiefs, dispensa comentários. Um cara muito seguro e que pontua bem semana a semana. Ele é um cara muito, assim, dá para se confiar nele. Ele não foi o melhor no ano passado,
mas ele entra pelo seu histórico, pela sua confiança, pela sua consistência, ele entra aqui no meu top como o melhor quarterback para essa temporada no Fantasy. Na segunda posição eu tenho o Josh Allen do Buffalo Bills, o cara que tem crescido exponencialmente na liga, deve ter mais uma temporada ótima pelos Bills. Ele se desenvolveu demais, eu falei bastante sobre ele em algum episódio passado, não lembro qual, mas ele deve ter mais uma temporada boa. Eu espero um pouquinho menos de touchdowns corridos, espero que ele largue um pouco mais a bola para um Devin Singletary da vida, mas ele continua aqui sendo uma ótima opção, o segundo melhor quarterback para fantasy. Na terceira posição eu tenho Kyler Murray do Arizona Cardinals, um cara que para alguns é considerado o melhor quarterback para essa temporada, eu colocaria ele na terceira posição aqui. Teve uma temporada de breakout year no ano passado, em alguns tipos de liga ele foi o melhor pontuador, então é mais uma opção aí para quem gosta de escolher quarterback cedo. Kyler Murray, o terceiro melhor na minha lista. Partindo agora para a quarta posição, eu tenho o Dak Prescott do Dallas Cowboys. Apesar da lesão, ele vinha tendo uma temporada excelente. Eu acho que ele não deve, a lesão não deve tirar algo dele em relação ao seu jogo, né? Até porque ele é um cara que passa a bola, ele de vez em quando dá uma corridinha, mas ele é um cara que passando a bola vem se destacando, tem de repente o melhor corpo de wide receivers da liga, então isso ajuda bastante também a ele ser esse ótimo quarterback que coloca na quarta posição no meu ranking. Na quinta posição eu tenho o Lamar Jackson do Baltimore Ravens, o cara que corre com a bola, muitos caras chamam ele de running back. Eu discordo completamente, acho que esse ano ele vai mostrar para muita gente que ele também pode ser um cara passador, não vai deixar de correr com as pernas, correr com as pernas é ótimo, ele não vai deixar de correr, vai ter as suas corridinhas aí engraçadinhas no meio do campo, vai ganhar bastante ponto por isso, mas eu coloco ele na quinta posição atrás do Dak Prescott, por pouco, mas eu prefiro o Dak Prescott a ele no sentido uma hora ou outra esse jogo corrido ele vai ter que diminuir. E aí ele vai ter que se provar primeiro para mim que ele é um ótimo passador para se manter aí dentro do top 5. Na sexta posição eu tenho o MVP de 2020, Aaron Rodgers, o grande jogador do Green Bay Packers, quem sabe a última temporada pelos Packers. Sua conexão com o Davante Adams é excepcional. E isso o faz também ser um grande quarterback. No Fantasy ele teve anos de altos e baixos, o ano passado ele foi excelente, por isso eu coloquei ele aqui na sexta posição. Acho que ele pode ter aí, pode fazer mais um ano sensacional. Ele já foi 3 vezes MVP da liga, então o cara sabe como fazer. Quem sabe ele dê aí o The Last Dance com o Green Bay Packers e faça mais um ano sensacional. Eu falei sensacional, mas 3 vezes, eu acho. Russell Wilson, inclusive eu tava ouvindo, resolvi ouvir um pouquinho o podcast de segunda-feira. Tem uma hora que eu falo top 10, em 10 segundos eu acho que eu falo top 10 umas 7 vezes. É um absurdo, e eu não lembrava disso. Na sétima posição, Russell Wilson do Seattle Seahawks, ele que já foi minha sexta, hoje eu coloquei pro Aaron Rodgers, acho que o Aaron Rodgers está um passinho à frente dele. Mas o Russell Wilson é um cara que... Coisa minha, eu não vou sair com ele de nenhum draft eu pego o Russell Wilson. Se ele me sobrasse na 10ª rodada, 12ª rodada, eu pegaria assim por valor, mas eu tenho muita confiança nele, nos Seahawks, enfim, eu não sei, tenho um pé atrás com eles, mas eu não deixo de colocar ele na 7ª posição, porque eu acho que ele é um bom quarterback no Fantasy, é o 7º melhor na minha opinião. Então Russell Wilson, 7º colocado. Na 8ª eu tenho o GOAT, Tom Brady. Teve um ano que, assim, eu acho que só ele imaginava que ele teria um ano como ele teve no ano passado. É impossível alguém me dizer, não, agora ele foi pra lá, ele vai se destacar e tal. É difícil. O cara que jogou a vida inteira em cima de um sistema, em cima de um time, trocar de time e jogar simplesmente um absurdo. E no Fantasy ele chegou a ser um quarterback que eu falava muito pra muita gente, cara, eu não quero ter um Tom Brady no time, ele não me dá a pontuação que eu quero. Então, e pelo nome dele, ele sempre era escolhido alto, relativamente alto. E agora sim, agora eu diria que ele está numa posição excelente na 8ª posição. Mais do que isso eu acho bem complicado para a questão de ranking agora, não questão de pontuação final de temporada. Mas está aqui, 8º
colocado, Tom Brady, do Tampa Bay Buccaneers. Na nona eu tenho o segundanista Justin Herbert, grande destaque do ano passado. Ele deve ter sim uma regressão à média, mas eu espero que ela não seja impactante a ponto dele virar aí um bust, entre aspas, no fantasy, assim como o Lamar Jackson quando estourou, né? Ele continua se mantendo num nível alto, então eu acho que o Justin Herbert tem armas, tem o Keenan Allen, tem o Mike Williams, tem o Josh Palmer que chegou agora, Austin Eckler, ele tem um ataque formado, Jared Cook, ele tem um ataque interessantíssimo na mão dele e deve ter mais um ano bem bacana. Coloco ele aqui na nona posição, Justin Herbert. E para fechar nosso top 10, a posição número 10, essa você deve estar se perguntando aí, quem será que é o cara que vai fechar o nosso top 10? Ryan Tannehill, do Tennessee Titans, é o meu top 10, é o meu 10º jogador da posição de quarterback. Ele que agora tem a adição de Julio Jones, eu não sei até que ponto isso vai ajudar, mas com certeza vai ajudar o A.J. Brown também a dividir um pouco aquela questão do melhor cornerback marcar o A.J. Brown. Eles vão, o cara que tiver com o segundo cornerback do time adversário vai sofrer, porque o Ryan Tannehill vai olhar para ele, assim que ele vê que a defesa está preparada para pegar o Derrick Henry, vai sair um passe e esses caras, olha, o Ryan Tannehill pode ter um ano aí excelente com essa adição do Julio Jones. Ok, não tem um tight end como o Jonnu Smith, mas enfim, não tem o Corey Davis, mas eu acho que esse ataque pode ser muito interessante e pode ajudar novamente o Ryan Tannehill a ser colocado dentro de um top 10 de quarterbacks como esse meu aqui. E agora falando de sleepers, eu sei que muitos de vocês estão ouvindo muito para saber quem são os sleepers de quarterbacks. Eu tenho 4 nomes de quarterbacks sleepers aqui, todos eles após o quarterback 20 atualmente de ADP, e a começar pelo Zach Wilson, que eu já falei no início do programa. Zach Wilson ele tem um ADP de 196, isso equivale à 16ª rodada em ligas com 12 times. Em ligas com 16 times equivale à 12ª rodada. Então é um cara realmente que está sendo draftado longe, quarterback 25, e que para mim pode ser um grande destaque entre os quarterbacks calouros. Principalmente pelo que eu estou vendo na pré-temporada, por essa conexão estar funcionando com o Corey Davis. Então ele tem Corey Davis, ele tem um Elijah Moore chegando, ele tem algumas outras opções no elenco, ele tem o Tyler Croft, que está também recebendo muitos elogios, o próprio Michael Carter, running back, que pode atuar em passes screen, enfim. Imagina começar uma jogada, tu vê um Carter abrindo para um lado e um Elijah Moore abrindo para o outro. Para que lado que esse screen vai sair? Esses wide receivers podem colaborar também para o Zach Wilson ter uma pontuação boa. Ele é um cara que pode dar uma corridinha aqui ou ali, e ele tem um braço que, se calibrado, pode fazer um estrago nas defesas adversárias. Para mim é um dos assim, esse nome e o próximo para mim é os grandes destaques aqui na posição de sleepers, na minha opinião. E o Zach Wilson, por ser um calouro e muita gente não ter visto ele, os Jets, aquela coisa, ele pode estar sendo bem desvalorizado aqui, ser subvalorizado. Então o Zach Wilson, uma das opções excelentes para sleepers. Outra opção que para mim é excepcional é o Ryan Fitzpatrick, atualmente ADP 161, o quarterback 24, saindo uma posiçãozinha apenas antes do Zach Wilson. Só que a diferença desse ADP equivale a praticamente 3 rodadas. Em ligas de 12 times ele vem saindo ali pela 13ª rodada, um pouco antes da metade da 13ª, ligas com 16 na 10ª, e assim, ele foi um grande destaque no ano passado. Eu falei sobre ele alguns dias atrás. No ano passado, quando ele jogou, ele foi o quarterback 8 da NFL. Naquela início pelos Dolphins, e depois naquela semana que também ele jogou, que ele foi titular, ele foi o quarterback 8 da equipe. Ele na verdade não foi titular, se eu não me engano ele entrou durante o jogo, e aí ele fez aquele passe sem olhar praticamente, né, que o cara tava fazendo um face mask absurdo nele. E pra mim é um grande nome nessa temporada, é um cara que deve fazer Terry McLaurin ter uma possibilidade de entrar num top 3, falando baixo, um Kerry Samuel jogar, enfim, tem Logan Thomas, pode aparecer, Antonio Gibson, então nem se fala. Ryan Fitzpatrick, para mim, se não a melhor, uma das melhores opções de sleepers para a temporada 2021 do Fantasy Football. Outro cara que tem que se destacar aqui é o Tua Tagovailoa, atualmente no ADP 155, quarterback 22 a sair da board. Esqueci de falar, no ano passado o Ryan Fitzpatrick terminou
como o quarterback 28. Então ele foi um quarterback titular, entre aspas, se a gente pensar por 32 franquias, que não atuou o ano inteiro. Então ele foi melhor aí que 4 titulares, entre aspas, né? Porque a gente tem jogadores que no meio da temporada trocam, enfim. Mas ele foi o quarterback 28 mesmo, jogando aí metade dos jogos. Outro cara, o cara que substituiu ele, o Tua, terminou como quarterback 32, atualmente vem saindo como um quarterback 22, 2 posições à frente do Fitzpatrick, mas pouco de DP à frente, né? Ele vem saindo, se o Fitzpatrick vem saindo ali um pouco antes da metade da 13ª, o Tua no finalzinho da 12ª em ligas com 12 times, na metade pra frente da 9ª em ligas com 16 times, o Tua aqui é uma opção. Eu acho que a chance tá na mão dele, ele tem armas pra isso, vai depender daquilo que ele evoluir. Gostei da segunda semana da pré-temporada, tinha já feito inclusive o post sobre ele lá no Instagram sobre Sleeper. Vi a primeira rodada, me apavorei, mas a segunda rodada já me deixou mais calmo. Então ele segue sendo um bom Sleeper, um bom valor aqui pro Fantasy Football. E quem quiser aí aproveitar a late round quarterback, apenas o 22º, cara, sensacional. E um cara que tem que se falar, ainda não fiz o post sobre ele, mas vou fazer, acho que essa semana. Tem muito conteúdo, tem análise de draft lá da Super League, tem prateleiras que eu tô postando agora, tem, que mais? Sempre tem alguma coisa diferente aí pra ser postada. Sexta-feira começa o meu top 100, então tem trazer os 100 melhores jogadores para Fantasy Football nessa temporada. Assim como a NFL faz o top 100 dela, eu faço o meu top 100 do Fantasy Football também. Então começa na sexta-feira e vai terminar no domingo, antes do primeiro jogo da temporada. Então vai ser aí uma série bem legal de se acompanhar também. E para fechar, nosso sleeper, Deshaun Watson. Atualmente o ADP dele é 156, o quarterback 21 a sair da board. Engraçado que aqui ele está com o site Fantasy Pros, traz ele como ADP 156, o Tua 155, só que o Deshaun Watson está um acima e está um quarterback abaixo, ele é o quarterback 21. Em 2020, o Tua foi o quarterback 32 ano passado, então mesmo jogando, assim, vamos dizer meio a meio com o Ryan Fitzpatrick, ele foi pior, 4 posições atrás. Ainda um quarterback titular, entre aspas, da NFL. Deshaun Watson, ele foi o quarterback 5 no ano passado, atualmente saindo na 13ª rodada, em ligas de 12 times, quase na 10ª em liga de 16 times, porque tem toda aquela situação envolvendo os seus problemas extracampo, que a NFL ainda não divulgou o que vai fazer com ele, ele esteve nos treinamentos, ele quer trocar de time, então tá uma bagunça. Só que assim, é um nome complicado se você escolher ele lá no início do draft. Quando a gente está falando em 13ª rodada, começa a valer o custo-benefício disso aqui. Se ele for jogar, e mesmo que ele jogue pelos Texans, ele tem ele tem, se eu não me engano, 3 temporadas seguidas em que ele é top 5 ou top 6, algo assim. Eu até vou conferir aqui para passar a informação certinha para vocês e não ficar nenhuma dúvida. Mas ele é um cara assim que em campo ele... Então, eu não tenho medo de uma troca em relação a isso, se ele for para um outro time. Minto. 5 temporadas seguidas sendo o quarterback 5. 3 temporadas seguidas sendo o quarterback 5. É um padrão excelente para quarterback. A situação está colocando ele lá para baixo, a gente não tem certeza se ele vai jogar nesse ano, mas que aqui já vale. Se ele daqui a pouco pega um cara aqui, pega um Zach Wilson, pega um Ryan Fitzpatrick e deixa ele ali. Se ele jogar, você sabe que ele vai ser o titular do seu time e vai te dar muito ponto, pode ganhar a liga. Foi uma estratégia que eu fiz lá no Scott Fishbowl. Ele foi meu primeiro quarterback que eu peguei. Peguei ele, o Ryan Fitzpatrick e o Daniel Jones. É uma liga Superflex. E peguei esses 3. Não há trocas, então peguei 2 para me garantir e mais ele. Que se ele for titular, eu tenho muitas chances de avançar bastante. Porque ele é um ótimo quarterback e eu peguei ele lá pela 10ª rodada na época. Ele ainda não estava tão baixo o ADP. Então, resta saber o que a NFL vai fazer, se vai colocar ele numa exempt list, que é a coisa mais que deve acontecer, é isso. Então, ele só ser liberado pela NFL após ter a sua situação regularizada, se for regularizada. E há muitas notícias falsas, muita coisa circulando, ainda não dá para ter uma ideia exatamente do que vai acontecer com ele, mas eu tenho que trazer aqui porque eu acho que essa oportunidade pode acontecer só nesse ano. Ter uma chance assim de escolher um quarterback top 5 lá no final do draft, entre aspas, final do draft, é sensacional. Então, se você quer dar essa chance, o custo-benefício está aí.
Basta você definir o que você quer fazer. Era isso para essa semana. Agora a gente se vê na semana que vem novamente com 2 episódios. Ia rolar hoje o draft da Liga do Piadas da NFL. Não pôde acontecer. Vai acontecer num outro dia, numa outra data. Então esse podcast que ia ser gravado na quinta foi gravado na quarta-feira. E agora a gente só se fala na próxima semana. Um bom resto de semana a todos. Um abraço.